E aí, Gus, aqui vamos para mais um vídeo da nossa série de HOFs, as Higher Order Functions. Dessa vez vamos aprender a utilizar a função reduce, aquela que reduz. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. O exercício de hoje pede o seguinte, ó. Imprima todos os nomes das espécies. Se eu for aqui lá na minha base de dados, eu tenho aqui o meu array species e dentro desse array species eu tenho elementos. Cada elemento, aqui é importante dizer, né? Cada elemento desse array é um objeto e esse objeto tem duas propriedades. A propriedade ID e a propriedade name. Eu quero pegar só os valores de name. Então trazer aqui só o nome das espécies dos meus personagens do Dragon Ball. Beleza. E aí a gente pode utilizar a nossa funçãozinha reduce. E por quê? Porque tá vendo que no nosso caso aqui eu tenho uma quantidade de dados maior. Então eu tenho ID e name, inclusive com o nome de propriedade. Então eu tenho o nome da propriedade e o valor. Nome de propriedade, valor. Eu quero só o valor e de uma propriedade só. Ou seja, eu estou reduzindo, olha só, reduzindo o que eu tenho em uma coisa menor. Isso é o que o reduce faz para elementos de um array. Se a gente for ver aqui a nossa explicaçãozinha aqui, olha só. O reduce eu tenho, portanto, elementos de um array. Então aqui eu tenho hambúrguer, batata, pipoca, uma torta de maçã e um donut de chocolate. Então aqui eu tenho um array de vários elementos. Se eu aplico a função reduce e passo para essa função reduce uma função de comer, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir todos esses itens aqui a um só, que no caso é um belíssimo cocô. Que vai ser a produção, o resultado final de eu comer todos esses elementos aqui. Ou seja, eu estou reduzindo um monte de valores a apenas um ou mais de um valor. Não precisa necessariamente ser um valor só, mas eu estou reduzindo para alguma coisa. Isso é o que o reduce faz, ele simplesmente reduz. Então vamos lá. Ó. O que eu tenho que fazer aqui? Eu já criei, né? Sempre lembrando, eu já fiz aqui já trouxe o meu data, que no caso é o meu ponto database aqui para poder conseguir utilizar. Eu fiz aqui o module.export, eu exportei, aqui eu importei o meu data para poder conseguir pegar aquele valor, aquela base de dados aqui dentro do meu arquivo speciesnames.js. E criei a minha funçãozinha speciesnames aqui. O que eu tenho que fazer agora? Para poder chamar a minha função reduce, eu preciso aplicar ela dentro de um array. E o meu array, no caso, eu vou colocar aqui um return, que é o que eu quero que essa função retorne, data.species, que é o meu array, ponto reduce. E aí eu vou aplicar essa função reduce aqui, eu vou reduzir valores. Olha que importante aqui, ó, quando eu abro e fecho parênteses, ou seja, eu estou invocando a minha função reduce dentro do meu data.species, né, esse meu array, ele já me traz aqui as informações do que eu quero, do que eu preciso colocar aqui como parâmetro. E o primeiro parâmetro é uma callback function. Justamente por isso que ela é uma higher order function, né? Uma função que recebe uma função como um parâmetro. E olha que interessante, ela fala o seguinte aqui, ó. Sempre importante dar uma lida nessas coisas aqui, porque o próprio VS Code traz documentação oficial do JavaScript e você já descobre o que tem que fazer. O primeiro valor ele chama de previous value, que é o quê? Os valores que eu tenho dentro do meu species, olha lá. Eu tenho o ID, que recebe um number, um name e tal. Depois eu tenho aqui, eu tenho o current value. Então o que acontece? Eu tenho o valor anterior, que é esse previous value. Então o que você quer fazer? Qual que é o valor anterior? É o meu array atual. E o que você quer fazer com ele? Aí é o nosso current value. Né? Então, aí por isso que a gente vai reduzir alguma coisa. Eu vou pegar o que era antes e vou transformar isso numa coisa menor. Então ele já traz aqui. Então eu tenho o previous value e o current value. Então, esses dois aqui. Mas isso aqui está dentro de uma callback. Então eu vou criar minha funçãozinha aqui. Ó, abre e fecha parênteses. Igual, maior, para fazer uma higher order function e abraço. Isso daqui, ó, que é o valor que eu passei aqui como parâmetro, é uma função e isso daqui é um parâmetro.
Nessa funçãozinha daqui de dentro, eu vou ter aqueles dois parâmetros. Aqui normalmente a gente chama de prev e cur, né, de previous value, que é o que estava lá na documentação, e o current value. Então eu tenho o valor anterior e o que eu quero sair com esse valor, qual que é o valor atual que eu quero sair. Sempre importante dizer que essas funções aqui, elas vão aplicar o que a gente está colocando aqui dentro para todos os valores do array. Então, cada um dos valores do array, eu vou pegar o valor anterior e o que eu quero fazer com a saída desse valor. Então, beleza. Dentro dessa função que está aqui, eu também tenho um return. Lembrando, esse return aqui é da minha função SpeciesName. Esse return aqui é da minha função que eu estou aplicando aqui no meu reduce. O que eu quero? Eu quero pegar esse valor aqui, que é o valor no primeiro elemento, o meu primeiro elemento do array. Peguei, e aí eu quero pegar só o name. Ou seja, o meu previous value vai ser o quê? Isso aqui tudo. É o meu valor anterior, meu previous value. É tudo, o meu elemento inteiro. E qual que vai ser o meu current value? Só Sayajin. Por isso que eu estou reduzindo. Pego um negócio grande, que é o valor inteiro, e trazendo só um elemento, uma coisinha lá dentro. Aí pode ser o que você precisar. Para isso, olha o que eu vou fazer. Eu vou espalhar o meu prev aqui. Então, ou seja, eu vou tirar ele do meu array, eu vou espalhar ele na mesa, e aí eu vou pegar o meu cur.name. Só que tá vendo que ele tá dando aqui erro? Ele fala assim, uai, você tá querendo fazer o quê, bro? Não tem como, cara. Por que ele tá reclamando aqui? Porque a gente tá trabalhando com array. E se a gente tá trabalhando com array, eu preciso colocar esses valores aqui dentro de um array também, ó. Aí ele deixa de reclamar. Nossa senhora, não entendi absolutamente nada do que aconteceu aqui. Calma. Qual que é a ideia aqui desse 3 pontinhos, ó? Quando eu coloco esse ponto, isso daqui se chama spread operator. Spread operator. O que é esse spread aqui, ó? Eu vou simplesmente espalhar, literalmente, se você for traduzir isso aqui, é espalhar. Eu vou espalhar esses elementos na mesa. É como se eu chegasse lá no meu array anterior, que é onde eu tenho objetos como valores, eu pegasse eles aqui dentro e blum, soltasse eles. É tipo, eu estou tirando, como se eu estivesse tirando eles dentro do array. Estou tirando esses elementos, então eu estou espalhando esses elementos na mesa. Aí eu espalho, brum. Aí eu espalhei, falo assim, beleza, agora está tudo aqui na mesa. Qual que você quer pegar? Ah, eu quero pegar só a propriedade name. Aí ele pega essa propriedade name. Então, ó, o que vai acontecer aqui? Eu vou lá no meu database, eu tenho vários elementos aqui. Então eu vou pegar esse negócio, tá vendo que ele está dentro de uma caixinha? Ele está dentro de um objeto. Então eu vou tirar esse negócio dentro desse objeto aqui, eu vou libertar ele dessa caixinha. E aí depois eu quero pegar só a propriedade name. Aí eu peguei só a propriedade name. Show de bola. Mas tem mais um detalhezito ainda, que é o seguinte. Ó, ele até já está reclamando aqui para mim. Mas é o seguinte, eu estou chamando aqui a minha propriedade SpeciesNames no meu console log. Aqui falta um fechamentozinho aqui, né? Da minha função lá de cima. Show. Se eu executar isso aqui do jeito que tiver, olha do jeito que tá, olha o que vai acontecer, ó. Ele trouxe aqui para mim um erro exatamente aqui no nossa espalhada, no nosso spread operator. Ele trouxe o seguinte: prev is not iterable, não é iterável. E por que ele traz isso que não é iterável? Porque ele está falando o seguinte, bom, você colocou isso aqui, está dentro de um array. Beleza.
Só que você tirou ele aqui dessa caixinha e aí você quer que eu retorne esse valor colocando aonde, irmão? Aí ele se perdeu. Aí vem o seguinte, o segundo parâmetro da minha função reduce. O primeiro parâmetro é o quê? É o que a gente fez aqui, ó, que é essa funçãozinha aqui, prev, pá, ela termina aqui, ó. Isso daqui é o primeiro parâmetro da minha função reduce. E eu tenho o segundo parâmetro. Eu ponho uma vírgula aqui e olha o que aparece aqui para mim, ó. Initial value. Ou seja, o que ele pergunta para você? Ele fala o seguinte, qual é o valor inicial do seu reduce que você quer exportar? Então, se a gente quer colocar todos os nomes de personagens, né, os nomes das espécies dos personagens dentro de um array, que é o que a gente está fazendo aqui, o meu valor inicial é um array vazio. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Ó. Eu vou executar e está lá. Ó. Ele exportou aqui para mim, então ele fez para todo mundo qual que é o valor prévio. O valor prévio na primeira vez é esse aqui, ó. Beleza. Qual que é o cur.name? O valor atual.name. Aí ele foi lá, ó, propriedade name, Sayajin. Toma, pôs aqui. Aí ele foi para o próximo. A função reduce, ela vai iterar, ela vai fazer a mesma coisa, ela vai aplicar essas funções aqui para absolutamente todos os elementos do array. Qual que é o meu valor prev? Aí ele vai para o próximo. Prev é esse aqui, ó, que é esse objeto aqui. Show de bola. Então eu vou fazer um spread operator aqui, eu vou tirar esse negócio, eu vou espalhar e eu vou pegar só a propriedade name. Então ele vai lá, propriedade name, margin, né, de Majin Buu. Aí tá aqui, ó, boom. E ele vai fazendo isso, cyborg, bioandroid. Então ele vai pegar todos e vai colocar aqui um por um. Então, no fim, a gente conseguiu reduzir um valor que era maior para apenas um valorzinho que é o nome da propriedade. Se eu não coloco esse valor inicial aqui, o meu return ele não entende. Ele fala assim, uai, mas você quer colocar isso dentro de onde? Aí eu coloco aqui. Um array vazio como sendo o valor inicial. Eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, oi. Esse vai ser o meu valor inicial. O que vai acontecer? Ó? Dentro aqui, ó, ele vai ter o meu valor oi como sendo o primeiro elemento desse array. Então, o que eu coloquei aqui dentro vai ser o meu initial value, meu valor inicial. Pode ser um array vazio ou pode ser um array que já traz informações de outro lugar também, por exemplo. Né? No nosso caso, como não estou fazendo isso, eu trouxe aqui um array vazio. Ele vai pegar o valor, ele vai espalhar esse valor para tirar ele daquele objeto, daquela caixinha, e vai pegar só a propriedade name de cada um dos elementos. Dessa forma, a gente reduziu um negócio maior com muitos mais valores, apenas um único valor, que é o nome das espécies. Isso é a função reduce da Higher Order Function reduce do JavaScript. Lembrando sempre, esse código está aqui na descrição, você tem o link desse repositório no GitHub, você pode pegar esse código, pegar essa base de dados e fazer os seus testes e estudar cada uma das funções. Beleza? Espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima!